Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti, nós damos sequência à nossa programação do Realidades da Safra. Dessa vez a nossa parada vai ser no município de Itapurá, no estado do Mato Grosso, para acompanhar como é que se encerraram as atividades de colheita da safra de soja 21-22 e principalmente como é que está o desenvolvimento das lavouras de milho dessa segunda safra. Quem vai conversar com a gente sobre esses assuntos é o Silvésio de Oliveira, ele que é produtor rural lá em Itapurá, já está aqui conosco por telefone. Então seja muito bem-vindo, Silvésio, é sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Bom dia, Guilherme, bom dia a todos que acompanham Notícias Agrícolas. É sempre um prazer poder contribuir. Silvésio, só antes da gente entrar no nosso assunto principal, que é a segunda safra de milho, vamos aproveitar para fazer um balanço final dessa safra de soja. Na última vez que a gente conversou lá em fevereiro, você já destacava uma queda na produtividade média das lavouras. Como é que finalizou esses números por aí? Essa queda permaneceu até o fim da colheita mesmo? Nós tivemos dificuldade aí com a safra de soja esse ano, né? Nós tivemos um clima e muita chuva, acredito que foi excesso de chuva e pouca luminosidade e aí muita doença, nós tivemos, a produção caiu acentuadamente aí para muitos produtores, né? Então tivemos aí um ano não muito bom na safra de soja. Silvésio, só para a gente ter uma ideia melhor do tamanho dessa redução, como é que ficaram as médias do ano passado e como é que ficaram as médias nessa atual safra? Olha, a nossa aqui, o município, aqui eu acredito que tenha caído pelo menos 10 sacas por hectare na média, né? Então, fez de 60 sacos para aí talvez um pouquinho mais de 50 sacas. Então, assim, foi uma redução bem grande. A grande maioria dos produtores aí, quase na totalidade fecharam abaixo da média dos anos anteriores e muitos muito abaixo, né? Muito abaixo da média dos anos anteriores, né? Foi um ano bem difícil mesmo, um ano diferente, um ano que eu tenho, né? Sou produtor aqui há muitos anos e nunca tinha visto assim nada tão assim, uma doença tão acentuada na soja, e a quebra de safra de última, assim, já no final do ciclo da soja, né? Já uma quebra tão grande na produtividade. E aí, Silvésio, olhando para o mercado, esses preços que a gente tem visto da soja ajudaram de alguma forma a recuperar um pouco, a compensar um pouco essa queda da produtividade? Sem dúvida, né? Sem dúvida, né? Mesmo que a queda, com o preço alto, dá aquela compensada, né? Mas que muito pior seria baixa produtividade com preços baixos, né? Mas, assim, no final fica aquela sensação, né, de que poderia ser um excelente ano e foi um ano, para a maioria dos produtores, uma safra ruim, né? Com baixa lucratividade, quando talvez, muitas vezes, nenhuma lucratividade, né? E agora, Silvésio, olhando para a segunda safra de milho, como é que foram as condições de plantio e de início de desenvolvimento? Essas dificuldades climáticas permaneceram ou houve uma melhora desse quadro? Nós temos, assim, claro, uma dificuldade, houve um atraso na colheita de soja por conta do excesso de chuva, e aí, consequentemente, o atraso do plantio de milho, né? Mas o clima está muito bom agora, a grande maioria das lavouras de milho foram plantadas numa janela ideal, por conta houve uma antecipação da safra de soja por conta das chuvas, né, regulares que aconteceram no final de setembro e início de outubro do ano passado. Então isso adiantou o plantio da safra de milho, né, adiantou a safra de soja e a colheita da soja e, consequentemente, o plantio da safra de milho, e aí veio a grande maioria numa janela boa. E o clima agora diria que agora já, né, nas últimas semanas, um clima bastante ideal, bastante chuva, claro, mas bastante sol, né, luminosidade. Então isso está contribuindo aí com o desenvolvimento excelente das lavouras de milho, né? E, Silvésio, quando é que essas lavouras devem começar a ser colhidas por aí? Início de junho, né? A gente, já na primeira quinzena de junho, isso depende um pouquinho
também das chuvas, né? Se acontece algumas chuvas ainda em maio, né? Ele acaba atrasando uma segunda quinzena de junho, mas normalmente início já na primeira quinzena aí de junho já, do mês 6, a gente já inicia essa colheita, né? E como é que está a questão de pragas nessas lavouras de milho? Tem alta pressão de insetos por aí esse ano? Esse é um problema, né? A gente, ainda que tem um preço do milho, tá bom, né? No caso, tá elevado os preços, né? Futuro aí da próxima safra, mas a praga esse ano foi uma pressão muito alta, né? Nós temos um evento que ele não é novo aqui, mas a pressão dessa praga, que é a cigarrinha do milho, ela é nova para a gente. A gente convivia muito bem com ela por muitos anos, a gente observava essa praga, mas num nível baixo. Agora, ano passado nós já tivemos um aumento da pressão e esse ano foi um aumento muito grande, né? Então, assim, houve um aumento de custo muito alto, né? E uma dificuldade no operacional, chovia muito no início e tinha que fazer muita aplicação, né? Para cigarrinha, principalmente. E percevejo de cigarrinha, os dois gargalos do milho esse ano. Silvésio, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender um pouco melhor esse cenário das lavouras aí da região. Se você quiser deixar mais algum recado, alguma mensagem final para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. Não, só agradecer a oportunidade, Guilherme, e desejar a todos aí os produtores que tenham uma ótima safra de milho esse ano. Silvésio, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes e a gente seguir acompanhando o desenvolvimento dessas lavouras da safrinha de milho por aí. Muito obrigado, até a próxima. Obrigado. O Silvésio de Oliveira, ele que é produtor rural no município de Itapurá, no estado do Mato Grosso, conversou com a gente para mostrar como é que finalizaram as atividades de colheita da soja e como é que está se desenvolvendo as lavouras de milho dessa segunda safra lá no município de Itapurá. Silvésio destacando uma finalização de colheita com a confirmação daquela expectativa de redução na produtividade média. Silvésio apontando que a média das últimas safras tinha ficado em torno de 60 sacas por hectare. Esse ano, patamares mais próximos das 50 sacas, então uma queda ali de praticamente 10 sacas por hectare, em função do excesso de chuvas, falta de luminosidade e muita presença de doenças nas lavouras. Tudo isso impactou na queda da produtividade da soja. Por outro lado, os preços de mercado para a negociação da oleaginosa foram muito positivos, o que ajudou, de certa forma, acabou compensando um pouco essas quedas de produtividade, mas aquilo que era para ser um ano excelente acabou sendo um ano de baixa rentabilidade para os produtores lá de Itapurá, como o Silvésio destacou aqui para a gente. Já olhando para a segunda safra de milho, as condições de plantio foram melhores, a maior parte dessas lavouras ficou dentro da janela ideal, o clima melhorou, as condições são positivas nas últimas semanas para o desenvolvimento dessas lavouras, a expectativa é bastante positiva. O que preocupa nesse momento os produtores é a alta pressão de pragas, principalmente a cigarrinha. O Silvésio contando que dos últimos anos sempre existiu a cigarrinha lá nas lavouras de milho da região, o produtor conseguia conviver normalmente com essa praga. No ano passado a pressão foi bastante grande, esse ano é maior ainda e com isso aumenta, claro, os custos de produção, com a necessidade de realização de mais aplicações para tentar defender as suas lavouras, que devem começar a ser colhidas já no começo do mês de junho, lá em Itapurá, no estado do Mato Grosso. Bom, eu vou ficando por aqui, mas a nossa programação continua. Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural. Participe das nossas mídias sociais no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram, @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, @Notiagre. E para assistir todos os nossos vídeos, se inscreva no YouTube e na Twitch Notícias Agrícolas Oficial.